Boas-vindas! Na aula 2 nós vamos falar sobre o bloco 0, tá? Começando pelo registro 0000. Como nós vemos aqui na imagem, o registro é separado, né, por pipelines. Cada campo é separado por pipelines, tá? O primeiro campo, 0000, que identifica o registro, né? Quer dizer que quando um banco de dados, alguma pesquisa for ler o arquivo da FD para quebrá-lo no banco de dados, né, já que nós estamos aqui na matéria de TI, ele vai identificar o registro por essa primeiro campo, que seria mais ou menos nessa primeira coluna do arquivo, tá? Nós temos lá o 006 ali, que é uma informação da versão do layout. Na apostila, você terá as informações sobre cada um desses campos, tá? É importante que você leia sobre o layout e as validações que ocorrem. Então, essa versão do layout 006 era a versão válida para 2012, que nós vamos ver no próximo campo, né? Vai ter ali a data inicial e final. O que acontece? Cada vez a FD vai evoluindo. Cada vez que ela evolui, se colocam-se validações novas, registros novos. Então, a versão do layout é a versão que controla quantos registros tem na FD. Então, quando foi incluído o bloco K na escrituração fiscal digital, houve uma alteração do layout, né? Hoje, você pode verificar no guia prático qual a versão atual. Vai estar no ajuste NF, se não me engano. Você tem o terceiro campo ali, que é o 0. Nesse campo, só aceitamos dois valores, o 0 ou 1. O 0 é para o arquivo original, quer dizer, aquele primeiro arquivo que você entrega da escrituração fiscal digital, e o 1 é para retificador. Temos que agora o campo 4 e o campo 5 são relativos à data início e fim da escrituração. O normal é que a data início seja sempre o primeiro dia do mês, e a data fim, o último dia do mês, que é o período de apuração do ICMS. O próximo campo é a razão social. Isso aqui você vai preencher de acordo com o seu cartão do CNPJ, tá? O próximo campo é o CNPJ. Você vai preencher o CNPJ da sua empresa, tá? Então, você vai estar informando tanto a inscrição estadual, que é num campo um pouquinho para frente ali, quanto o CNPJ. O próximo campo ali, que eu acho que não está preenchido, você tem a possibilidade também de colocar aqui no registro 0000 o campo do CPF. Alguns estados liberam esse tipo de coisa, tá? É normal você preencher, né, ter essa chave, CNPJ, inscrição estadual. Mas alguns estados que têm muitos produtores rurais, eles também dão a inscrição estadual para um CPF. Então você vai ter o par inscrição estadual e CPF. É possível preencher o CPF aqui também no registro 0000, tá? A UF, no nosso caso aqui eu coloquei MS, que é um arquivo que eu peguei do Mato Grosso do Sul, tá? Vocês vão colocar aí AP, tá? Que é do Amapá. Perfil. Como eu falei na uma aula que eu dei no YouTube, né? Nós temos 3 perfis na FD. O perfil A, o perfil B e o perfil C. Agora vamos passar como que é lido, né? Como nós vamos ler essas informações no guia prático. Vamos lá. Pronto, nós estamos aqui com o nosso registro 0000, tá? Abertura do arquivo digital e identificação da entidade. Isso aqui é como está no guia prático. Nós já verificamos aqui a forma mais didática, né? no slide anterior, tá? Mas nesse aqui nós temos mais informações. Nós temos o nome do registro, né? Nós temos aqui, batendo o olho, identifico que na estrutura desse registro nós temos 15 campos, tá? O campo 1, né? Que é o 0000, nós temos lá um texto fixo. Então quer dizer que não tem variação no preenchimento desse campo. Olha, código da versão do layout, né? Código da versão do layout conforme tabela indicada no ato COTEP. Então, no ato COTEP eu vou ter uma tabela com o código do layout e o ano que ele valeu, tá? Se eu preencher um código layout diferente, o arquivo não vai ser validado dependendo da estrutura que eu estou preenchendo no meu arquivo da FD. Código da finalidade, né? Você tem ali, né, o arquivo original 0, 1 sempre vai ser o substituto, né? Campo data, né? Nós temos lá que ele tem 8 dígitos, né? Então é 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. Você vai ter que preencher nesse tamanho, tá? Então nós temos aqui, vamos ver as colunas, né? A numeração, que vai identificar quantos campos, né, tem esse registro. Você vai ter o campo, que é o nome do campo. Você vai ter a descrição do campo. Tipo, né? Nós temos aí 2 tipos, tem o tipo caractere e o tipo número, né? Você vai poder preencher esse campo com número. E tá vendo ali que no campo tamanho você tem um asterisco? Quando tiver asterisco, quer dizer que você tem que preencher o campo exatamente naquela quantidade de caracteres.
Batendo o olho, você já fica olhando ali no campo CNPJ, que o CNPJ sempre tem 14 dígitos, tá? E o CPF sempre vai ter 11 dígitos, né? Então é exatamente esse tamanho. Se você colocar um tamanho diferente, o programa validador assinador, né, que é onde você importa esse arquivo. Então, se você preenche o arquivo da FD, você salva na sua máquina e abre o programa validador assinador. Você vai lá, importa esse arquivo e ele vai fazer validações. Ele vai verificar, né, vai verificar a data que você preencheu, o código da versão, o tamanho dos campos se estão batendo, né, se você colocou algum caractere especial, uma aspas no arquivo. Então ele vai validar e vai indicar se houve algum erro. Se não houve nenhum erro, né, o arquivo foi validado, você vai fazer a assinatura digital desse arquivo da FD, tá? E vai fazer a transmissão. Você transmitiu, quando for lá para o SERPRO, ele vai verificar, olha, essa pessoa aqui pode transmitir esse arquivo, olhando a assinatura digital? Ah, para esse arquivo, com esse CNPJ, ou esse CPF, essa inscrição estadual, ele pode. Então você daí consegue transmitir esse arquivo, eles recepcionam e você tem acesso ao recibo de entrega. Esse aqui é um fluxo operacional bem simples, tá? Mas no curso, no edital, pelo menos na parte TI, não está exigindo isso, mas é só para vocês verem como que funciona o arquivo da FD, que vocês se tornando auditores, vocês vão lidar com isso, né, no seu dia a dia. Passando para o próximo registro, né, exigido no edital, nós temos o registro 0150. Bem parecido com o anterior, né, separado por pipelines. Na verdade, todos os registros da FD serão separados por pipelines, né, que é essa barra aí. O que é o registro 0150? É o tabela cadastro de participante. Nesse registro, você vai colocar as informações de todas as pessoas que tiveram alguma relação de uma transação fiscal com a empresa. Como assim, Vicente? Olha, digamos, se eu tenho fornecedores, né, eu adquiro mercadorias desses fornecedores, ou tenho clientes que eu forneço, né, uma nota fiscal eletrônica. Aqui eu terei o cadastro dessa pessoa. Mais uma vez, na apostila que eu deixei para vocês, tá, eu coloquei muitos textos com relação ao Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital. No Guia Prático da FD você vai ter informações mais detalhadas sobre esse registro aqui. Muitas coisas que ficariam muito maçantes eu falar aqui no vídeo aula, e que eu prefiro realmente falar do aspecto geral para vocês entenderem o funcionamento, para quando vocês lerem o guia prático fica mais fácil. Passando o registro 0200, né, eu vou registrar aqui todas as mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer outros itens concernentes a transações fiscais. Tá? Então, quer dizer que, na prática, Vicente, como que é isso? Então, eu vou registrar cada um dos meus produtos aqui no 0200. Ah, eu posso registrar chocolate, Vicente? Olha, se você vender só um tipo de chocolate, sim. Mas se você tem na barra de chocolate 200 gramas, 180 gramas, 150 gramas, 150, cada um desses vai ser um 0200. Ah, e se for chocolate branco? Também. Então, esse aqui é um registro individualizado, tá? No guia prático, vocês vão ver que tem algumas exceções ali com relação a bens de uso e consumo e outras situações. Mas a regra é que cada registro aqui, cada produto vai ter o seu 0200. O correto preenchimento do 0200 é importante para a auditoria, para nós verificarmos se a empresa teve algum problema nos estoques, né? Digamos, uma omissão de entradas ou uma omissão de saídas, né? Quer dizer, que ela comprou sem nota, ou ela vendeu sem nota, ou fez os dois. Isso nós identificamos fazendo o levantamento específico, né? Onde nós usamos essas informações, o estoque inicial, o final, as compras, né, e as vendas ali. Nós usamos esses dados para chegar nessa omissão de entradas ou de saídas. É um trabalho também muito importante do auditor fiscal. Esse aqui é o registro que eu acabei de falar, né, o 0220. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 campos apenas. E nós só preenchemos esse registro quando eu fizer a comercialização numa unidade diferente do que está no 0200. Digamos, eu faço inventário das mercadorias em unidades e vendo em dúzia. Então, eu tenho que fazer um 0220. Se eu vendo em dúzia, eu tenho que falar, olha, eu tenho um 0220, a unidade de conversão, quando eu for olhar no C170, que é o registro do item, tá? Que eu vendo em dúzia, olha, uma dúzia equivale a 12 unidades. Então, é um fator de conversão. Ah, e se fosse o contrário? Eu teria lá no 0200 DZ, tá? E aqui no 0220 eu teria UN, unidade. Só que aqui não seria 12, seria o quê?
a divisão de 1 por 12, que deve ser 0,8, eu acho, né? Algo próximo disso. Então, assim seria a conversão de unidades nesse caso. No guia prático da FD, você vai ter mais exemplos, mas para explicar isso aqui que eu estou explicando de forma mais fácil, tá? É um registro bem simples, mas que as empresas deixam de informar isso daqui. Então, vocês também vão ter muito problema com relação a isso aqui, notificar o contribuinte ao correto preenchimento ou preenchimento, né, do 0220, caso seja diferente a unidade inventariada e a unidade usada nos documentos fiscais. Então, hoje, nós abordamos aqui na nossa aula 2 os registros, né, do bloco 0 que estão previstos no nosso edital do concurso da Cefaz Amapá. O que eu tenho aqui é uma imagem, né, resumida, com dados, alguns dados incompletos, mas com os registros obrigatórios do bloco 0. Então, nós temos o registro que nós já verificamos hoje, né, o 0000, tá? Nós temos o registro 0001, né, aqui, que ele é obrigatório no layout da escrituração fiscal digital. Quer dizer que se no edital está cobrando estrutura, embora esses registros aqui, né, o 0001, o 0005, não estejam no edital, eles fazem parte da estrutura da FD. Nós temos registros, né, que são obrigatórios e alguns que são facultativos, como eu vou falar daqui a pouco. Então, nós temos registros, né? O 0150 nós já verificamos hoje, né, o que é o participante de uma empresa. Nós estamos olhando aqui a unidade de medida, o 0200, o 0220, né? Tudo abordado na nossa aula. E o último registro é o 0990, que ele vai informar quantas linhas tem o bloco 0. Esses são os registros obrigatórios do bloco 0 dentro da escrituração fiscal digital. Eles funcionam dessa maneira, tá? Quando eu tenho aqui no meu arquivo, nesse item 1, com esse 0200, esse 0220 está logo embaixo. Isso quer dizer que esse 0220 é filho do 0200 que está logo acima, tá? Isso aqui é uma estrutura hierárquica. Nós podemos olhar isso com mais calma depois, dos próximos registros, principalmente o registro C100, que ele vai ter diversos filhos e são muito importantes para o nosso concurso aqui. Agora eu vou passar para vocês algo que é muito importante, que se nós estamos falando aqui de estrutura, nós temos que conhecer a estrutura do arquivo da FD, isso é cobrado no edital, mas onde que está essa informação? Tem que olhar registro a registro? Não, não é necessário. Olha agora comigo. Isso aqui é uma informação, é uma tabela que está no guia prático da FD na página 319, com relação ao bloco 0. Vão ter os demais blocos lá, mas eu quero que vocês aprendam a ler essas informações aqui, tá? Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui diversas colunas, né? Bloco 0, descrição, registro, tá? O 0000, o nível dele, né? Que é se é pai e filho, né? A ocorrência, um por arquivo, e a obrigatoriedade. Eu não posso ter um arquivo da FD sem esse registro 0000. A terceira linha, temos aqui classificação do estabelecimento industrial ou equipamento industrial, o registro 0002. Ele é obrigatório e condicional. Caso você preencha no 0000 que essa empresa é industrial equipada industrial, nesse registro você vai determinar se é industrial equipada industrial. E ele só é obrigatório se você for industrial, então ele é obrigatório e condicional. Ele só será obrigado, tá? Então, para você que está querendo estudar estrutura, né, da escrituração fiscal digital de acordo com o edital, eu oriento vocês a verificar essa tabela no final do guia prático. O guia prático eu deixei disponível para download também no meu curso, no ambiente restrito, tá? E vamos falando mais sobre isso, dando essas dicas com relação ao seu estudo. Podem cobrar isso aqui? Podem cobrar, que lá no edital está previsto, né? Conhecimentos básicos da estrutura da FD. Isso aqui para mim é muito importante. Então, isso aqui faz parte da estrutura. Nós estamos falando de uma matéria que tem um peso grande, né? Dentro do concurso, né? São 15 questões a peso 2. E acertar uma questão aqui pode ser algo muito relevante para o seu futuro. Então, obrigado por assistir essa aula comigo e até a nossa próxima aula, pessoal.